Sim, tá bom? Aquele que nos sonda, diante dele, derrame seu coração. Papai eterno, em nome de Jesus, entregamos nossas vidas no teu altar. Aquietamos nossos corações. A palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, assim como ele tem cuidado de nós todos os dias. Ele nos diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. Muitas coisas dependem da nossa decisão, das nossas escolhas em obedecer a cada ordem que ele nos dá. E a palavra é sempre: põe-te em pé
Bom perfume. De mim.
Único Senhor. É? Quando o mundo cai, quando o mundo cai ao nosso redor.
Irmãos, pode começar. Quem é esse que vem nos
de volta nos trilhos. Que possamos agradar ao Senhor. Por isso, você que está enfraquecido em algo, o Senhor estende as suas mãos. Estende a sua para Ele. Porque na brecha estamos, por todos aqueles que não têm tido forças. E eu peço a misericórdia do Senhor, pelo poder do teu amor, Senhor. Levanta aqueles que não têm tido força. Porque o Senhor diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. É pela fé, amados. Tudo é pela fé. Onde você estiver. Assim. Você que vai nos ouvir depois. Ele te diz: põe-te em pé. E eu falarei contigo. Aleluia. Amém. Amém? Vamos orar? De acordo para a palavra dessa noite. Hoje nós teremos algo especial, além da Santa Ceia. Ai, uma princesa, presente eterno do Pai, Eterno de Deus, confiado a nós. confiado a nós. Querido Pai, nos submetemos a Ti, para que Tu possas, Senhor, continuar governando. Fala conosco que estamos aqui e com aqueles, Pai, que estão junto conosco pela internet e nos ouvirão depois. Senhor, usa o Teu Filho, que a Tua unção, que a Tua revelação, que o poder do Espírito use de uma forma extraordinária. Guardamos o Pastor Leão, a Pastora Maria Luísa e toda a sua casa, toda a sua família, que está em viagem. Nós nutrimos eles com o sangue do Cordeiro. Amém. Os Teus anjos estejam trazendo, Senhor, nas asas do Espírito. Guarda, Senhor, a cada um que está aqui. Ainda não acabou o ano. Tudo é possível que crê. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai comer coxinha, vai comer bolo, dessa vez vai comer bolo. Amados, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou que nós devemos fazer a apresentação das crianças para a igreja. Todos em concordância, nós entregamos a vida da criança que nós estamos apresentando ao Senhor Jesus, para que Ele coloque os seus anjos acampados, trazendo sempre a proteção e o cuidado que essa criança vai necessitar ao longo da sua vida. Outras religiões costumam fazer o batismo da criança com uma semana, um mês, mas a criança não está preparada. O batismo tem que ser uma confissão de fé. Se é uma confissão de fé, uma criança recém-nascida, com poucos dias, ela não pode fazer nenhuma confissão de fé. Então, o Evangelho é que tem que ser praticado, e é isso que nós queremos praticar aqui. A Zoe é a nossa neta, é a filha do meu filho e da minha nora, que é também a minha filha espiritual. E nós queremos apresentar a Zoe à igreja, nós queremos apresentar a Zoe ao Senhor Jesus. Amém. E fazer aquilo que Ele ensinou que nós fizéssemos. Amém?
Então nós vamos fazer isso. Os pais vão também fazer a concordância com o que vai ser declarado aqui, para que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor sempre. Amém? Nós vamos, primeiramente, nós vamos ungir com azeite a Zoe. Sabem o que quer dizer Zoe? Zoe é o nome profético. Zoe é aquela que traz vida. Por onde ela passa, ela vai trazendo vida. Então foi dado o nome profético, justamente, e nós temos visto isso, nós temos sentido isso. Por onde ela vai, ela traz alegria, ela sempre sorridente. É difícil ela chorar só quando está com fome, aí ela chora, aí ela defende, né? Então nós vamos fazer a unção. Zoe. Zoe significa vida eterna, ou a vida de Deus. É a natureza de Deus, a vida como Deus a tem, aquela que o Pai e o Verbo têm em si mesmos. Na palavra de Deus ela é chamada vida eterna. E às vezes o nome Zoe, ele tem origem no grego. Zoe, que significa vida, ou vidente. Ele reflete o simbolismo de uma pessoa com sentimento de vivacidade, de quem vive a vida com alegria e intensidade, ou de quem tem visão sagaz. Ela vem a tradução do hebraico, que é Eva. Os judeus de fala grega começaram a usar esse nome em substituição a Eva. Então eles substituíam Eva por Zoe. Zoe, ministro do Evangelho como teu avô, eu estou selando, estou derramando a unção com azeite na tua vida. E nós queremos declarar que o Senhor já está encaminhando seus anjos, sempre vão estar ao lado, na frente, atrás da Zoe, protegendo-a de todo ataque do inimigo. Nós queremos consagrar essa criança, Zoe, ao Senhor Jesus. E eu vou fazer isso agora. Nós consagramos a Ti, Senhor, a vida da Zoe. Ela é tua, ela é tua, Senhor. Que ela sempre esteja na Tua presença. E eu quero agora declarar, eu quero que os pais concordem, digam assim: nós entregamos a Zoe ao Senhor Jesus. E nós prometemos, nós juramos que nós vamos educá-la. Nós vamos sempre mostrar o que a palavra de Deus ensina para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vai ser assim, vai. Amém. Glória a Deus. E a igreja concorda? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos agora fazer o mais importante, que é ministrar a palavra de Deus. Parabéns, querido. Obrigado. Lindas, viu? Mas é a mesma coisa que o nome significa, é o que ela é. Você vê como é importante escolher o nome. Nossa, a gente tem muita preocupação. Bem, glória a Deus.
Ele é nora da pastora Maria. Ele é um filho. Pai, eu quero agora te pedir que o Senhor esteja preparando os nossos corações para receber a ministração da Tua Palavra, a palavra que muda a nossa vida, a palavra que transforma a nossa vida. Amém? Vamos iniciar fazendo aquilo que está em Mateus 18. Tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra já estará ligado no céu. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, estou aqui para receber a tua palavra, para alimentar-me com a tua palavra, para participar da Santa Ceia. E eu declaro que a minha vida vai ser transformada através dessa palavra. E eu vou compreender o porquê que eu não estou vivendo a plenitude de tudo aquilo que o Senhor preparou de bom para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Aqueles que estão nos ouvindo através da internet, aqueles que ainda depois vão nos assistir através do YouTube, através do Facebook, sejam bem-vindos e prestem atenção. Recebam essa palavra, porque essa palavra é de compreender as promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Por que? A pergunta que eu faço: por que muitos cristãos que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus não estão vivendo a plenitude das promessas de Deus? Porque muitos cristãos estão com problemas familiares, porque muitos cristãos estão com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas ministeriais, problemas sentimentais. Por que será? O Senhor Jesus nos garantiu em João 10:10 que o inimigo só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, Senhor Jesus dizendo, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Então, se é isso que Ele nos prometeu, por que muitas vezes nós não estamos vivendo essas promessas que não foram feitas por alguém que não sabia o que estava dizendo? Jesus sabia exatamente o que Ele estava nos dizendo e o que Ele estava confirmando através da palavra que Ele revelou através do Espírito Santo. Então, vamos começar entendendo o porquê. Amados, as nossas mentes, elas, infelizmente, foram moldadas, foram formatadas pelo mundo. A nossa mente, ou a nossa consciência, ou a nossa inteligência, tudo foi moldado no início, até não conhecermos Jesus em nossas vidas, foi formatada pelo mundo. E o mundo, infelizmente, jaz no maligno. Se ela jaz no maligno, o que ele nos formatou? As coisas que o maligno queria introduzir dentro de onde? Da nossa mente, da nossa inteligência. Então, quando nós
passamos a viver Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, essa mente começa a ser formatada, começa a ser reformatada pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender as coisas, a nossa maneira de amar ao próximo, a nossa vida muda radicalmente. Não é possível que um cristão, quando ele se converteu, ele continue sendo a mesma pessoa que era antes de ser de Cristo. Tem que haver uma mudança radical. E essa mudança radical começa onde? Na mente. Quando a mente começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo, o coração, que é o centro do amor, começa também a ser formatado e começa a haver uma grande transformação. Nós começamos a entender aquilo que era incompreensível antes de recebermos ao Senhor Jesus em nossas vidas. A palavra de Deus, e nós vemos isso clarissimamente, pessoas, por exemplo, que ainda não são do Senhor, e começam a ler a Bíblia e dormem, em 5 minutos estão babando, dormindo em cima da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ainda não foi aberta como palavra do Senhor para essas pessoas. Somente quando as pessoas começam a viver Jesus, é que o Espírito Santo começa a trabalhar na mente e a Bíblia se torna o quê? O livro mais interessante, o livro mais revelador, o livro que muda radicalmente as nossas vidas. Nós começamos a entender que tudo aquilo que o Senhor revelou é bom. Tudo aquilo que o Senhor nos mostra é fonte de vida para nós. A Bíblia passa a ser o quê? O manual de vivermos, usufruirmos de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Que são o quê? Tudo é bom, perfeito e agradável. Mas ainda, enquanto nós não recebermos essa transformação, enquanto o Espírito Santo não agir, enquanto o Espírito Santo não fizer a faxina espiritual, primeiramente na nossa mente, que foi formatada pelas coisas do mundo, e o nosso coração, que muitas vezes foi endurecido por não conhecermos o grande amor de Cristo por nós, entregando-se na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Aí nós começamos a sentir esse amor, começamos a sentir essa mudança radical, e aí a nossa vida realmente é transformada e começamos a viver o quê? As coisas boas que Deus preparou para os seus filhos. Muitas vezes nós escutamos as pessoas no mundo dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdadeiro, não. A Bíblia nos garante, e o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por quem? Por mim. Muitos procuram caminhos alternativos, só que esses caminhos alternativos só levam a precipícios, só levam o quê? A portas trancadas, só levam o quê? A frustrações. E aí muitos esfriam na fé. Por quê? Porque estão no caminho errado. Não escolheram o único caminho que existe para chegar a Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é a palavra que abre as portas do céu.
As outras portas levam a outro caminho, que é o inferno, é a perdição. Então nós temos que fazer o caminho certo. E o caminho certo é confiar no Senhor, confiar na palavra dele, alimentar-nos diariamente com a palavra. Tem gente que lê de vez em quando a Bíblia. Então eu posso te garantir que você não está recebendo as revelações que tem em cada versículo da Bíblia, e por conseguinte você não está vivendo o melhor dessa terra. A própria Bíblia diz que aquele que quiser, aquele que buscar, aquele que vai comer o melhor dessa terra. E por que muitos não estão comendo o melhor dessa terra? Porque não estão procurando no lugar certo, amados. Não estão procurando no lugar certo. E eu estou afirmando isso sem medo de errar, porque é a palavra de Deus que nos garante isso. Eu gostaria que vocês abrissem em 2 a Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Vejam, a nossa mente ainda, enquanto vocês procuram, quanto não acham, eu vou explicar de uma outra maneira. Enquanto a nossa mente ainda é carnal, ou seja, é mundana, vive pelos ensinamentos do mundo, e por isso, pelo fato da mente ser carnal, a nossa mente vai militar, vai lutar, vai ser contrária às ideias e às palavras de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. Somente quando a nossa mente passa a ser espiritual, ou seja, quando ela já foi limpa, quando ela já foi reformatada pelo Espírito Santo, é que ela começa a ter o entendimento da palavra e começa a querer alimentar-se diariamente e constantemente da palavra. E toda vez que aparece um problema, nós vamos procurar na palavra de Deus a solução desse problema. Porque quando nós buscamos a solução do problema na palavra de Deus, a solução é perfeita, amados. O problema é resolvido facilmente, rapidamente, e ele não retorna mais, ele não volta a existir, ele não insiste, porque ele sabe que ele vai perder. É o inimigo que coloca esses problemas na nossa vida. Então lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Carnais são as armas da milícia do mundo, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para que destruam toda a fortaleza, anulando o quê? Os ensinamentos errados. E toda altivez, destruindo também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando ainda cativo o quê? Todo pensamento para onde? Para a obediência a quem? De Cristo. Então, quando nossa mente deixa de ser carnal, ela não vai mais lutar contra a palavra de Deus, ela não vai lutar mais contra as coisas que
Deus colocou, revelou através do Espírito Santo, através dos profetas, através das pessoas que Ele quis utilizar, para que fosse escrita a Bíblia como um manual da vida perfeita. A Bíblia, se alguém me perguntasse o que significa para você a Bíblia, eu iria dizer: é o livro revelado pelo Espírito Santo para que eu possa ter, através desses ensinamentos, a vida perfeita que Deus preparou para mim. Fora dos ensinamentos da Bíblia, não vamos viver a perfeição que Deus preparou para cada um de nós. Você sabia que Deus tem muita preocupação com cada um dos seres humanos? Até com aqueles mais perversos, aqueles que Satanás dominou e continua dominando a mente. Deus está preocupado com todos. Mas para que essa pessoa que está hoje prisioneira, cativa, escrava de Satanás, saia dessa vida, tem que conhecer a quem? Tem que conhecer a palavra de Deus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado quem? Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Essa pessoa será como o quê? Como planta, como árvore plantada junto ao quê? Ao ribeiro. Ele dará o quê? Muitos frutos, e as suas folhas não cairão. É assim que Deus pretende e gostaria que cada um de nós fosse. E será que estamos sendo? Muitos não. Muitos ainda estão tentando achar o caminho. E o caminho está aqui, amados. O caminho é Jesus. E Jesus é conhecido, sabe por quê? Como? Pela palavra. Ele mesmo disse: eu sou a palavra e a vida. Eu sou a palavra e a vida. Amém? Então, o que nós temos que ter? A obediência a Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Romanos é antes das cartas aos Coríntios. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Conformar, amado, significa duas coisas diferentes. Conformar é você dizer: não tem jeito mesmo, então vou me conformar com isso aqui. Mas conformar também significa tomar forma de. Tomar forma de. Então ele está dizendo aqui, não tornem a forma do mundo, ou seja, a mente de vocês que estava cauterizada pelas informações do mundo, a mente que era carnal, não pode ser assim. Tem que se transformar numa mente espiritual, uma mente que está sendo preparada, está sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só começa a mexer, a mudar a nossa mente quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como único, suficiente e exclusivo Senhor e Salvador. Único, suficiente e exclusivo Senhor e Salvador. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Aí, de novo, hein? Outra palavra diferente, revelada pelo apóstolo Paulo aos Romanos, através da carta aos Romanos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual é
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Amados, se é boa, perfeita e agradável, será que Deus quer que nós tenhamos doenças em nosso corpo? E em nossa alma? Menos. E em nosso espírito? Tem pessoas, amados, que não conseguem dormir, tem ansiedade, tem medos, tem esquizofrenia, tem demência. Isso não é de Deus. Isso são doenças na alma e no espírito. São as piores doenças. Que não é qualquer remédio que resolve, não. No corpo, na carne, o médico mexe, o remédio atua. Mas na alma e no espírito, amados, ou é Espírito Santo, ou então é o outro. É a outra banda, a banda da escuridade, né? Que mexe. E por isso é tão difícil de se restaurar. Então, será que Deus quer que as pessoas vivam pedindo esmola? Será que Deus quer que as pessoas estejam em guerra? Será que Deus quer que as pessoas deixem de amar ao próximo? Será que Deus quer que as pessoas mintam? Que as pessoas matem outras pessoas? Que as pessoas roubem? Não, Deus não quer. E quanto é que nós conhecemos os caminhos de Deus? Quando a nossa mente é renovada, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês fossem a Filipenses agora. Filipenses capítulo 4. Filipenses é antes de Colossenses. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Como será uma mente já transformada pelo Espírito Santo? Como será que é uma mente transformada? A mente carnal, nós já sabemos. Ela quer mentir, quer corromper, quer roubar, quer enganar, quer trapacear, quer trair. Mas vamos ver uma mente já renovada pelo Espírito Santo. Diz assim: finalmente, irmãos, olha, está falando não é com o mundo não, está falando com o pessoal da igreja. Irmãos, é quando o Espírito Santo está se revelando, se referindo a quem? As pessoas já que participam das igrejas. Não andeis o quê? Ansiosos. Tem alguém aqui que nunca sofreu de ansiedade, que não sofre de ansiedade? Eu sofria muito de ansiedade antes de conhecer a Jesus. Eu queria pegar um problema e 10 segundos depois eu queria já estar dominando e resolvendo o problema. E com isso vinha o estresse, vinha o quê? Vinham doenças. E isso é uma espiral, ela vai crescendo e vai crescendo. E aqui a palavra nos ensina: finalmente não andeis o quê? Ansiosos por coisa nenhuma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de vós o quê? As vossas petições, através do quê? Da oração, da súplica, com ações de graça. Amém?
no versículo 8. Finalmente, o que nós temos que ter na nossa mente? Tudo que é verdadeiro, veja bem, verdade. Antes de mais nada, verdade. Mentira não pode ter mais lugar na nossa mente. Que mais? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é uma mente renovada. Enquanto isso não estiver acontecendo aqui na nossa mente, na maneira de nós vivermos no dia a dia, é porque ainda falta o trabalho do Espírito Santo na renovação da nossa mente. O nosso vaso ainda está com rachaduras. E o Espírito Santo coloca dentro do nosso vaso o azeite da unção. E o que acontece com o azeite da unção? Vaza por essas rachaduras. Quando nós tivermos uma mente já formatada e vivermos dessa maneira, o azeite da unção que o Espírito Santo coloca nas nossas vidas, ele permanece. E aí nós vamos realmente conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Devemos estudar e meditar a palavra, e além disso, temos que crer nela, pensar e declarar as coisas boas, e assim vamos receber de volta, como contrapartida, o resultado da declaração que nós fizemos. Eu conheço uma pessoa muito perto de mim, muito perto mesmo, que vive dizendo: eu não consigo entender matemática. Eu não consigo entender matemática. E sabe o que acontece? Não entende. Por mais fácil que seja, porque a matemática, amados, é a ciência mais perfeita que existe. Ela não vai mudar. A advocacia cada dia muda, a lei muda, o entendimento, a cabeça do juiz, cada juiz vai dar uma sentença diferente para o mesmo caso. Na medicina também é tudo, cada um dá um diagnóstico diferente para o mesmo tipo de doença. A matemática não, 2 mais 2 é 4, não vai mudar nunca. É tudo perfeito. Então, se a matemática as pessoas não conseguem entender, e ainda declaram que ela não consegue entender, a declaração no mundo espiritual está o quê? Está selada. E sabe quando essa pessoa vai entender a matemática? Nunca na vida. Nunca na vida. Por quê? Porque a própria boca, as palavras que saíram da sua boca, matou a possibilidade dela entender matemática. A pessoa chega e diz: eu acho que não vou conseguir passar naquele exame. Olha, amado, não precisa nem fazer o exame. Você já perdeu, você já vai ser derrotado, você não vai ser aprovado. Eu acho que não vou conseguir aquele emprego. Então nem vá lá fazer a entrevista, porque você já perdeu. Você já perdeu aquele emprego. Era teu, Deus preparou para você, mas a tua boca, por causa da mente carnal que você ainda tem, declarou a coisa errada, e aí você perdeu. Eu acho que não vou conseguir fechar esse negócio. Não vai conseguir mesmo. E se conseguir fechar, ele vai te dar problema. Esse negócio vai te dar problema. A gente fazia muitos casamentos, a Maria Luísa e eu fazíamos muitos casamentos, porque quando nós fizemos o curso de teologia, nós fomos aprovados. Em primeiro lugar, os trabalhos que nós fizemos, e nós fomos classificados para poder fazer casamentos.
casamentos cristãos. E nós fazíamos muitos. E aí um dia o Espírito Santo falou comigo e ele disse para mim: será que os casamentos que você está fazendo estão dando frutos para o reino de Deus? E aí eu fui procurar para ver como é que estava a vida desses casais que nós tínhamos feito os casamentos. E muitos deles já tinham até se separado. Aí eu falei: não, então alguma coisa está errada. E aí eu comecei, quando vinham os casais perguntar se nós podíamos fazer o casamento deles, aí eu comecei a fazer a pergunta: ótimo, e ia conversando, e qual é que data que vocês querem, e por que vocês estão se casando? Porque nós nos amamos muito. Tá bom, mas me respondam uma coisa: mas e se não der certo o casamento de vocês, o que vocês vão fazer? Pastor, se não der certo, nós separamos. Pronto. Sabe qual passou a ser a minha resposta? Se vocês estão pensando assim, então eu não vou fazer esse casamento. Mas por que, pastor? Mas se vocês já estão pensando que se der errado alguma coisa, vocês vão separar, então é melhor vocês já nem casarem agora. Porque vocês vão desonrar a Cristo através da separação do seu casamento. Para mim, o casamento é uma coisa, conforme a própria palavra diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Se vocês se uniram em casamento porque vocês se amavam, a palavra de Deus diz que o amor é a única coisa que é perfeita, é para sempre. Então, o amor, que hoje é amor e depois do primeiro problema passa a ser ódio, então isso não era amor, isso era paixão. E a paixão queima, a própria Bíblia diz, queima como fogo de palha. No instante acaba. E aí o casamento era o quê? Era falso. Foi um casamento, uma união para desonrar a Cristo. Amém? Então, nós temos que começar a aprender através do quê? Da revelação da palavra. Então, nós vamos, quando nossa guia for a palavra de Deus, nós vamos passar a cometer muitos e muitos menos erros do que cometeríamos se fizéssemos o quê? Se fizéssemos achássemos as nossas soluções com a mente carnal, com a mente mundana. Mas quando a mente já foi formada, reformatada pelo Espírito Santo, nós não vamos cometer tantos erros assim. E quando formos cometer, o próprio Espírito Santo vai trazer a revelação. Ele vai chamar a nossa meditação, tal capítulo, tal versículo de tal livro da Bíblia. E ali está o quê? A solução para aquele problema. Amém? É assim que o verdadeiro cristão tem que viver. Abra a tua Bíblia em Isaías. Vamos lá para o Velho Testamento. Isaías 55. Isaías 55. Eu fico encantado com esse versículo. Isaías 55, versículo 11. Palavra do Senhor, que hoje ela é viva e eficaz na vida daquele que crê no Senhor. Isaías 55, 11. Cuidado com o que nós falamos, hein, amados? Cuidado. Assim será a palavra que sair da minha boca. 2 pontos. Não voltará para mim vazia,
mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a declarei, a enviei, a profetizei. Então, cuidado. Abra a boca só quando o Espírito Santo já colocou a revelação na tua boca. Na tua mente, desceu para a boca, vai sair o que? A palavra perfeita. Essa palavra perfeita que saiu da tua boca vai voltar já realizando aquilo para qual você a lançou. Amém? Quando nós começarmos a entender isso, preste atenção no que eu vou falar sem medo também de errar. Quanto menos nós falarmos, menos nós vamos cometer erros. Menos nós vamos ser envergonhados. Menos prejuízo nós vamos tomar. Menos inimigos nós vamos ter. Sabe quando a pessoa está com raiva, está furioso, está frustrado por qualquer problema, aí chega e faz o quê? Fala um monte de besteira para outra pessoa. E aí? A palavra já foi. Sabe o que você vai receber de volta? Aquilo para qual você a lançou. Você a lançou com fúria, vai voltar a palavra com mais fúria para você. Você lançou a tua palavra com sabedoria, com amor, o que você vai receber de volta? Sabedoria e mais amor ainda. O amor se multiplica. Você sabe qual é o único sentimento que se multiplica automaticamente? É o amor. Quando você lança amor, quando você declara amor, o amor volta multiplicado para você. Quando você lança raiva, quando você lança ódio, você vai recolher o quê? Tempestades. Você vai recolher o quê? Mal. Por quê? Porque a lei da semeadura e da colheita. Amém? Então, cuidado. E agora? Vamos ver as pessoas que falam para a pessoa que está do lado, para a pessoa amada, eu te amo. Na primeira oportunidade, qualquer probleminha, você vai dizer, já não te amo tanto assim não. Você pisou no meu calo. Agora eu vou começar a te odiar, porque você pisou no meu pezinho, porque você pisou no meu ponto fraco. Será que Deus gosta de palavras que são lançadas e depois não são cumpridas? Que a gente volta atrás, sabe? Você não cumpre, faz uma promessa. Aliás, a palavra de Deus diz que a gente não tem que fazer promessa. Nós temos simplesmente, se você quer fazer, você não tem que dizer, eu vou fazer promessa, porque eu vou subir o pico do urubu a pé ou de joelho. Não vá. Deus não se agrada de sacrifício. Ele simplesmente, lá em 1 Samuel, ele diz o quê? Que Deus não se agrada do quê? De sacrifício. Ele quer o quê? É obediência. Obediência é o quê? A palavra dele. Será que a palavra dúbia, será que Deus se agrada? Hebreus capítulo 4. Hebreus é já mais lá para o finalzinho. Hebreus capítulo 4. Já estou finalizando porque nós vamos fazer a Santa Ceia daqui a pouquinho. E depois da Santa Ceia tem o quê? Tem festa. Outra festa. Hebreus 4, versículo 14. Hebreus 4.
Diz assim, versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos o quê? Firmes a nossa confissão. A Bíblia tem um versículo que diz, se é sim, diga sim. Se é não, diga não. Não diga sim, quando na realidade você não vai fazer. Retenhamos firmes a nossa confissão. Amados, a nossa confissão significa o quê? A palavra que sai da nossa boca. Amém? É necessário que haja uma confissão contínua da redenção que nos tirou do domínio de Satanás e do seu governo de condenação, escravidão, medo, dor e doença. Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para a igreja? Aquele que nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe aonde? Ao mundo da luz. E o que existe no mundo da luz? Existe a glória de Deus. Existe o quê? Uma vida em abundância, que a luz, que é Jesus, diz que Ele veio para nos trazer isso. E o que é o mundo das trevas? Quando nós confessamos a escravidão. Quando nós voltamos, através da negação da palavra que sai da nossa boca, quando nós voltamos lá para o mundo das trevas, lá existe o quê? Roubo, morte e destruição. O domínio de Satanás nos traz o quê? Condenação, através dos pecados, escravidão, medo, dor, doença e miséria. São as únicas coisas que o inimigo vem trazer. Nossa firme retenção das promessas, quando nós declaramos isso, é a derrota de Satanás. Quando temos ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Agora eu estou bem, agora já estou sentindo dor. Já viu isso? Os velhos quando levantam. Hoje eu vou até. Daqui a pouco tá. Que dor. Não aguento. Recebe o salário. Esse mês vai dar para tudo. Uma semana depois, e já estou endividado. Está faltando. Escuta, quem é o dono de todo o ouro, de todas as riquezas que existem no universo? Quem é? A palavra diz que é o Pai, é Deus. E nós somos o quê? Netos, sobrinhos, filhos de Deus. E a palavra nos diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus através de quem? Da filiação de Cristo. Que quando nós aceitamos Cristo, nós nos tornamos irmãos dele, não o primogênito, ele continua sendo o primogênito, mas passamos a ser o que? Filhos do Deus Altíssimo. Somente é filho do Deus Altíssimo aquele que está em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro filho do Deus Altíssimo. Então, quando temos ânimo dobre, estamos sendo derrotados e exaltando o poder do próprio Satanás. Olha só, que trágico isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de agora estou bem, agora já estou chateado, agora estou alegre de novo. Sabe como é que se chama isso? Bipolar. E olha, eu conheço um monte de gente que é bipolar, viu? Um monte de gente. E um monte de gente que está na igreja e um monte de gente que diz que é filho de Deus. Não pode ser bipolar. Não pode ter o que? O dobre ânimo.
Não pode ser o famoso crente ioiô. Agora estou em cima, agora já estou embaixo. Ou de novo em cima, opa, agora de novo embaixo. Como é que você está? Eu fico até com medo de chegar para um crente e perguntar: como é que você está? Porque aí pode vir a declaração negativa dele. E aí a vida dele fica mais complicada ainda. Como é que você está? Ah, está tudo bem, pastor, mas sabe, na minha casa está um inferno. Está tudo bem, mas na casa dele está um inferno? Mas como é que pode ser isso? E se você perguntar como é que você está de saúde, e aí é a pior besteira que você pergunta, faz. Nunca pergunte para um cristão como é que você está de saúde. Porque você vai começar a escutar doenças que nem o diabo conhece ainda. Mas o crente já sabe todas. Cuidado, hein? Cuidado. Não é assim que a mente renovada, através do Espírito Santo, tem que pensar e nem agir, e nem falar. Amém? Quando não estudamos, nem ouvimos, e por conseguinte não fixamos a palavra em nossos corações, nós somos facilmente derrotados. Não precisa nem abrir a Bíblia, eu vou ler para vocês lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo, olha aqui, preste atenção, Oséias 4, versículo 6. Está falando quem? Está falando Oséias, está falando do povo de Deus. O meu povo está sendo o quê? Derrotado. O meu povo está morrendo. Por quê? Porque lhe falta conhecimento do quê? Da palavra de Deus. O povo de Deus está sendo derrotado, está sendo envergonhado, está morrendo, porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Então isso é um alerta, é uma luz vermelha que Deus manda acender para que a gente entenda que está faltando conhecimento. E por que falta conhecimento? Porque o povo de Deus não está estudando o manual da vida perfeita, o manual da abundância. Não é evangelho de prosperidade que eu estou falando. Estou falando de abundância de todas aquelas coisas que Deus já preparou para nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o próprio Deus manda essa revelação através justamente de Paulo na carta dos Efésios. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos deu, já nos abençoou com todo tipo de bênçãos, onde? Nos lugares celestiais, e nós temos acesso a elas através de quem? De Cristo Jesus. Então Deus já preveu, já proveu todas as coisas que seriam necessárias para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida perfeita diante dele. Só que essas bênçãos ele colocou nos lugares celestiais. Por que nos lugares celestiais? Para o inimigo não roubar. Se fosse aqui na terra, a primeira coisa que o inimigo ia fazer é o quê? Já ia fazer que nem o pessoal de Brasília faz. Já ia passar a mão e nós íamos ficar sem ela. Mas nós somente temos acesso aos lugares celestiais através de quem? De Cristo Jesus. Se não for através de Cristo Jesus, nós vamos continuar com aquelas bênçãos depositadas lá para nós. Só que nós não vamos ter acesso a elas. E nós vamos passar necessidades, nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar o quê? Com família destruída, nós vamos ficar o quê? Com ministérios que não conseguem desandar. Nós vamos ficar com o quê? Financeiramente destruídos e assim por diante. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós, conhecendo a palavra, vamos até lá e declaremos. Como é que eu faço para ter as bênçãos? Agora a pergunta que vale 10 milhões de dólares. Como é que nós
temos acesso a isso? Declarando com a nossa boca, crendo pela fé. Crendo pela fé. Pensa bem. Um dos homens que é chamado o homem que tinha mais fé, Abraão. Abraão saiu da sua terra, porque Deus disse: saia da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mandar. Já pensou? Ele não sabia para onde que ele tinha que ir, mas ele simplesmente vendeu todas as coisas que tinha, largou o pai lá que tinha uma lojinha era um fabricante, e o que ele fez? Levou a Sara, a companheira dele, levou e foi andando. E Deus ia diariamente dizendo: agora vira para a direita, agora vira para a esquerda, agora sobe, agora vai, agora vai. E Deus prometeu para ele: Abraão, a tua descendência será como as estrelas no céu. Bem, pensa bem, quantas estrelas tem no céu? Tem bilhões. Tem bilhões. A sua descendência será como as estrelas do céu. Ele tinha casado com a Sara, e a Sara era estéril. Naquela época não tinha barriga de aluguel, não tinha nada disso. E ali Abraão coçava a cabeça: Deus, o Senhor tirou, de onde o Senhor tirou isso? Que a minha descendência será como as estrelas do céu? E ali eles foram parar no Egito, hein? E lá no Egito, Faraó deu um presente. Sabe, Faraó, hoje, Faraó, entenda-se, o inimigo máximo que nós temos, que é o diabo. Naquela época era o Faraó, o inimigo máximo dos hebreus. Faraó deu um presente de grego, presente de Faraó, para a Sara. Deu uma escrava para ela. Uma escrava bonita e nova, e que não era estéril. Como o diabo prepara as armadilhas perfeitamente, né? Mas ele sabe mexer os pauzinhos para... E ali a Sara deve ter de vez em quando olhado assim, e Abraão estava coçando a cabeça, mas olhando para a Sara, né? Provavelmente, estou imaginando isso, né? E a Sara, tentando ajudar o marido, falou: olha, eu sou estéril, eu vou te emprestar a minha escrava. Quem sabe assim eu ajudo a que as promessas de Deus se cumpram. Olha só, hein? Uma pessoa querendo ajudar a Deus para que as promessas de Deus se cumpram. E muitas vezes, amado, nós estamos falando isso aqui, mas muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós temos uma promessa de Deus e nós queremos ir lá e dar uma forcinha, ajudar Deus para que Ele faça aquele milagre acontecer na nossa vida. Mas Deus não vai mudar nem o tempo dele, porque o tempo dele é perfeito, nem a maneira dele, que é ótima, é a maneira perfeita dele agir. E ali Agar, que era escrava, concebeu um filho de Abraão. E Abraão pensava: mamãe, não foi isso que Deus prometeu para mim? E no tempo certo, determinado por Deus, preste bem atenção, Abraão continuava orando, Abraão continuava pedindo, clamando a Deus: mas Deus, e a promessa que o Senhor me fez? Que eu saísse lá da minha terra e viesse para onde o Senhor mandasse, e que a minha descendência seria como as estrelas do céu. O Abraão já tinha 99 anos, e a Sara já estava com 89 anos. E aí, de repente, Deus começa a cumprir a sua promessa. E aí Sara começa
a sentir os movimentos esquisitos, né? Dentro do ventre dela, né? E aí vem quem? Nasce o primeiro da promessa de Deus, o Isaac, que depois foi gerando, e realmente hoje. E o outro filho de Abraão, o que ele faz? Ele começa a criar problema, começa a criar atrito. Sabe quem era Ismael, o filho de Abraão com Agar? Gerou justamente os árabes, que são os arqui-inimigos de quem? Os árabes, os palestinos. Exatamente, são os arqui-inimigos de quem? Dos hebreus, dos judeus hoje. Então, nós temos que entender que as promessas de Deus são perfeitas. Enquanto elas são perfeitas, nós temos a palavra dele nos garantindo que tudo aquilo que ele vai fazer por nós é perfeito. É bom, é perfeito e agradável. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma oração silenciosa. Diga assim: Espírito Santo, te dou total liberdade de agir, de fazer um renovo na minha mente, para que eu tenha uma mente voltada para as coisas de Deus. Retira da minha mente toda a carnalidade, todas as informações mundanas, e que eu possa mentalizar a partir desse momento somente aquilo que provém do Espírito Santo de Deus, e que eu possa começar a praticar a tua palavra, que eu tenha alegria, que eu tenha prazer, que eu tenha deleite em ler e meditar na tua palavra de dia e de noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos então agora para a grande festa, que é a Santa Ceia do Senhor. O que é a Santa Ceia? É o cumprimento de uma ordenança que Jesus nos deu por ocasião da sua última ceia junto com seus discípulos. Na Santa Ceia, ele justamente então, na última ceia de Jesus, ele partiu, ele levantou o pão, deu graças ao Senhor. Pai, nós te damos graças também por esse pão, que aqui vai representar, a partir desse momento, o corpo de Cristo, que foi despedaçado por nós, para que nós possamos hoje viver em comunhão com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo. Da mesma forma, Jesus levantou a taça de vinho e disse: esse vinho é o sangue da nova aliança, que será vertido por mim em favor de vós. A partir desse momento, nós declaramos que esse suco de uva aqui representa o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que foi vertido em nosso favor. E agora, amados, eu gostaria que todos participassem dessa Santa Ceia, a última Santa Ceia desse ano, e que possamos buscar, através da Santa Ceia, a comunhão perfeita com Cristo Jesus. Cada um vai pegando pedacinhos,
suco. Amém. Pai, nós te damos graças pela palavra que o Senhor nos deu. Transforma mesmo, te damos total liberdade para o Senhor agir em nossas mentes. Tirar todo o resquício de imundície, das coisas do mundo, as coisas mundanas. E que possamos experimentar as coisas novas que o Senhor preparou para nós. Renovação, coisa nova. Eis que faço hoje coisa nova para vocês. Será que vocês não conseguem entender? Diz lá no livro de Isaías. Será que vocês não conseguem entender? Será que vocês não conseguem ver? Eis que faço hoje rios no deserto e renovo os lugares áridos, os lugares que estão destruídos, as partes materiais e espirituais que estão destruídos na nossa vida. Deus hoje está fazendo coisa nova em nome de Jesus. E você, se você crê, receba. Receba. Deixe para trás as coisas velhas. Porque o Senhor está fazendo coisas novas que não tem preço, não tem como nós pagarmos essas coisas novas. Aleluia. Bendito seja o Deus que na cruz por nós padeceu. Bendito seja. Seja o teu sangue com altos Ele verteu até a última gota de sangue por cada um de nós. Por isso, declaremos que o sacrifício foi perfeito para cada um de nós e que não tem preço esse sacrifício. Por isso seremos devedores eternos desse amor que o mundo não consegue entender, que o inferno não consegue entender, mas que nós queremos que seja duradouro, que esse casamento espiritual com Jesus seja duradouro para sempre em nossas vidas. Aqueles que quiserem, aqueles que já estão com os elementos, participem agora da comunhão com o corpo de Cristo através do pão. Corpo de Cristo. Macia primeiro. Engole, depois você pode tomar o suco de uva, tá? Bom. A voz está aí? Cadê a voz? Ela está participando dessa faceta. Pega um pedaço. Ela está participando. Um beijo. E agora, vamos participar do sangue de Cristo, o sangue da redenção, o sangue da nova aliança. Participem, em nome de Jesus. Seja curado inteiramente, Senhor. Ela quer um suco. Aleluia. Ela quer um suco. Eu vou levar lá para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Nós gostaríamos, aqueles que voluntariamente tiverem dízimos, ofertas, possam participar desse momento também, que é um momento espiritual, onde há multiplicação, tudo aquilo que nós entregarmos, com coração voluntário, com alegria no coração, para a casa do Senhor. A mãe que fez isso, não? Fez isso. Aqueles que tiverem oferta já pediram, né? Já estão ofertando. Já nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Tem melhor. Aleluia. Estender as suas mãos. Pai, nós te damos graças por essas ofertas, por esses dízimos, e nós declaramos que foram todos com coração voluntário, com alegria no coração, e por isso o Senhor esteja agora multiplicando, conforme a tua palavra de Malaquias, abrindo as portas do céu e derramando bênção sem medida, para que todos nós possamos entender o plano da multiplicação da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E agora, amados, nós temos ali uma mesa repleta de guloseimas. Vamos só abençoar, vamos estender as mãos, abençoar primeiro as pessoas que permitiram que esses alimentos chegassem aqui, e declarando que tudo está abençoado, que tudo nos caia bem e nunca nos falte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está com muita fome.